A prevenção ao acidente vascular cerebral é tema de uma ação beneficente que vai acontecer amanhã em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. O evento é para alertar a população sobre o AVC, que causou quase 40 mil mortes no país esse ano. Raquel perdeu o pai por acidente vascular cerebral, o popular AVC. Jorge Luiz Pierre Garcia morreu em 2020, aos 59 anos. Meu pai ele era uma pessoa cardíaca, né? Ele tinha pressão alta, era totalmente controlado, né? E nesse dia ele teve muitas dores de cabeça e a pressão oscilando muito, né? Então ele foi ao médico, só que infelizmente com o diagnóstico tardio ele começou a ter a perda muito lenta, ele teve a perda de memória, teve o desequilíbrio, então foi toda uma junção que aí pelo diagnóstico tardio foi evoluindo o AVC mais grave. Somente em 2024, de janeiro a agosto, 39 mil pessoas morreram por acidente vascular cerebral no Brasil. Existem dois tipos de AVC, hemorrágico, quando há o rompimento de um vaso cerebral, e o isquêmico, que é o mais comum. Acontece na obstrução de uma artéria impedindo a passagem de oxigênio para as células que morrem. Entre os sintomas de alerta estão fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração na visão, em um ou ambos os olhos, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar, dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente. Existe uma sigla chamada SAMU, que ajuda as pessoas no dia a dia a tentarem reconhecer para chamar a assistência. O S vem de sorriso, pede para a pessoa sorrir e veja como é que ela fica, se ela consegue fazer isso. Geralmente a pessoa com AVC pode ter um sorriso torto, né? Isso pode ser um indicativo. Né? O A vem de abraço, abraça a pessoa, veja se ela consegue fazer esse movimento, se não cai o braço, um lado não é mais fraco que o outro. Né? O M vem de música ou mensagem, representa a fala. Essa pessoa vai cantar uma música, repetir uma frase, falar o nome dela, se ela consegue repetir isso, falar isso de maneira adequada, se ela não consegue ou se a fala dela não sai embolada ou diferente do habitual. E o U, urgência, tem que chamar o SAMU o mais rápido possível. É uma condição potencialmente tratável, dependendo do horário que você pega esse AVC. Além dos adultos, crianças também podem ter AVC. Quando uma criança tem um déficit motor, ou seja, quando ela tem uma fraqueza, quando ela mudou o jeito de andar, de se movimentar, ou quando ela mudou o jeito de falar, a gente tem que considerar que ela tem que ser avaliada, ou em pronto-socorro, se for mais rápido, sempre no pronto-socorro, ou com um médico neurologista. Não é incomum que a gente veja crianças aí que estão há um dia com sintoma, 2 dias com sintoma e depois a gente chega para detectar esse AVC. E é sempre importante procurar um médico o mais rápido possível. Tempo é cérebro. A gente tem que correr para quanto mais cedo dar esse diagnóstico, a gente conseguir mais cedo prover um tratamento para essa pessoa e até pensar em próximos passos para a reabilitação. A família do seu Jorge, que morreu de AVC, teve identificação tardia. Para que isso não aconteça com outras pessoas, realiza há 5 anos um dia de conscientização sobre este problema de saúde. Em 2024, a ação de prevenção ao acidente vascular cerebral acontece nesse sábado, em Bonfim Paulista, e o serviço é gratuito. Ninguém tinha o conhecimento. Nossa, uma pessoa tão saudável, meu pai era muito saudável, né? Uma pessoa tão saudável, acontecer isso, mas como que acontece? Ninguém tinha muito essa informação, é um assunto muito escasso, né? Então foi quando a gente resolveu extrair da nossa dor o bem para a sociedade, para trazer todo esse tipo de informação. A expectativa de Raquel é que outras famílias não passem também pela perda precoce por AVC. A gente espera a vida longa, né? A gente espera que as pessoas tenham mais conhecimento, que a gente consiga diminuir essa mortalidade através dessa doença, né? E conscientizar 100% as pessoas, né? Sabendo de início todos os sintomas, correr, porque tem reversão. Nos primeiros momentos tem reversão. Amanhã, essa ação em Bonfim Paulista vai acontecer na rua Iria Alves, número 95, das 8 horas da manhã até as 11 da manhã. Vai ter aferição de pressão, teste de glicemia e também distribuição de material de conscientização e prevenção a AVC, tudo de graça. E para falar mais sobre o acidente vascular cerebral, eu recebo aqui no SP Record o neurocirurgião, Dr. Ricardo Santos de Oliveira. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao SP Record.
Agradeço o convite, é um prazer estar aqui e a gente poder discutir esse assunto tão importante. Doutor, a cada 6 segundos uma pessoa morre vítima de AVC, segundo a Organização Mundial de Saúde. São números realmente alarmantes, né? Sem dúvida. Nós temos aqui no Brasil números bastante elevados e que demonstram a importância desse assunto e por isso nós temos que cada vez mais repetir sobre as possíveis maneiras de se prevenir e também identificar precocemente os sinais que levariam a que nós pensássemos num acidente vascular cerebral. E doutor, todo AVC é igual? Não, veja bem, é importante nós identificarmos 2 tipos de acidente vascular cerebral. O primeiro, popularmente chamado de derrame cerebral. O que seria então o derrame cerebral? O derrame é quando ocorre uma hemorragia, um extravasamento do sangue que ocorre geralmente no interior do cérebro. E a outra causa seria aquele por falta de oxigenação. Então, 2 grandes grupos, aquele relacionado à hemorragia cerebral e aquele relacionado à falta de oxigenação. Geralmente, a falta de oxigenação é mais comum e decorrência de uma trombose, ou seja, de uma obstrução de uma artéria. Aqui vale também uma confusão entre artéria e veia. A artéria é o vaso que leva o oxigênio, ou seja, se nós palparmos o nosso pescoço ou o nosso punho, nós sentimos uma pulsação. Isso é uma artéria. A veia, ela é visível aqui na superfície, nós temos várias. Geralmente, no acidente vascular cerebral ou doença cerebrovascular, as principais envolvidas são as artérias. E doutor, reforça pra gente, quais são os sinais de alerta? O que eu estou sentindo em casa que eu tenho que correr para procurar atendimento médico? Então, Olivia, eu vou reforçar bastante alguns sinais e depois eu vou identificar uma palavrinha para as pessoas lembrarem quando, por exemplo, virem um paciente com potencial acidente vascular. Então, fraqueza ou formigamento, geralmente de um lado do corpo, a dor de cabeça de forma repentina, aguda, não aquela dor de cabeça que muitas vezes nós temos, aquela enxaqueca, mas aquela dor de cabeça que geralmente a pessoa fala, eu nunca tive nada parecido. A fraqueza no rosto, então uma paralisia do rosto, fraqueza na forma ou dificuldade na forma de andar e também na forma de falar. Outro sinal que é mais alarmante são as crises convulsivas, é quando o indivíduo tem uma convulsão. E outro também são alterações visuais. Todos esses sinais, nem todos estarão presentes num determinado acidente vascular cerebral, mas eles podem servir como pista para que a pessoa identifique. E lembrando da palavrinha que eu disse, é a palavra SAMU. O que é o SAMU? O SAMU são 4 letras. Então vamos lá. O primeiro, o sorriso. Então, olhar para a face da pessoa e identificar se ela tem algum tipo de assimetria, ou seja, se um lado está diferente do outro. Então, a palavra S, sorriso. A palavra A vem de abraço. Então, pedir para a pessoa, por exemplo, levantar os braços e quando ela tem uma fraqueza, ela não consegue realizar esse movimento. Então, A de abraço. O M de música. Ou, na verdade, pedir para a pessoa repetir algumas palavras, ou uma frase, ou cantar alguma música, porque isso relaciona-se à falta de, ou à fraqueza ou dificuldade na linguagem. E, por fim, o U da urgência. Ou identificando um desses fatores ou mais, leve imediatamente a um pronto atendimento. Esclarecimentos bastante importantes. E, doutor, quais são os fatores de risco, então, para o AVC? Vejam bem, nós temos aqueles fatores bem conhecidos, como, por exemplo, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, muitas vezes, ela é silenciosa, ou seja, a pessoa às vezes nem sabe que tem a hipertensão e, de repente, ela aparece um dia com uma dor de cabeça muito forte e aí pode ter uma fraqueza ou uma hemorragia. Então, a hipertensão arterial precisa ser investigada, principalmente em pessoas já que têm
acima de 40 anos com uma propensão ou uma história familiar de hipertensão arterial. O outro grande fator de risco é o diabetes. O diabetes causa uma série de inflamações no corpo e também essas inflamações podem levar a acidentes vasculares cerebrais. Outras causas são relacionadas ao acúmulo de gordura. Essa gordura, quando ela se inflama, ela pode causar placas e essas placas podem se desprender e entupir aquela artéria que eu falei lá atrás, aí levando um acidente vascular cerebral. Então, hipertensão arterial, diabetes, alterações relacionadas também ao peso. Então, a obesidade é um fator de risco também importante. Então, fiquem atentos, alertas a esses fatores de risco. Vida saudável é a chave, né, doutor? Sem dúvida, a vida saudável é a chave, mas também nós temos que lembrar que o acidente vascular cerebral, ele pode ocorrer não só em adultos, porque nós temos aquela impressão que é um evento que ocorre só em pessoas já com uma idade avançada, e não é. Nós temos casos, inclusive, em crianças, ou seja, o acidente vascular, as doenças cerebrovasculares podem acometer não só adultos, como também a população pediátrica. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu conversei com o doutor Ricardo Santos de Oliveira, que é neurocirurgião e trouxe esclarecimentos importantes para a gente sobre o AVC. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, doutor. Agradeço o convite e todos aí lembrem da palavrinha SAMU e fiquem atentos aos sinais de alerta do acidente vascular cerebral. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite.